A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que está bem com você. Que maravilha! Ficamos felizes e entendemos que Deus é suficiente nas nossas vidas, que Deus está no controle e no comando. Amém? Queridos, gostaria de pedir para você, que você pudesse, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, Isso. Para quê? Para que nós possamos, aos olhos do YouTube, ser reconhecido como material relevante e nós juntos possamos fazer, esse evangelismo dentro da internet e esse vídeo poder alcançar mais vida em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua dedicação, pela sua resposta. Que Deus os abençoe. Amém? Querido, a aula que nós temos hoje é a aula 48, ou melhor, dando sequência à aula 48. A aula 48, ela está dividida em 3 partes, Nós falamos sobre a encarnação de Jesus, ou Jesus como homem perfeito, melhor dizendo, como profeta, sacerdote, rei. E hoje nós iremos falar a aula 48b, sobre a encarnação de Jesus, não foi temporária. Mas eu quero falar algo sobre esses 3 ofícios que Jesus, como homem perfeito, ele adquiriu: o de profeta, de sacerdote e de rei. Tá? Esses 3 ofícios, dentro da cultura, dentro da sociedade judaica, eram os mais importantes que tinha. Tá? Você vê que o profeta era como, era tão importante quanto Isaías, Jeremias, Natã, o sacerdote, como Arão, como Samuel, reis como Davi, como Salomão, como Josafá, E a palavra, de Deus, ela que era dita ao povo, era trazida pelo profeta. E o sacerdote, ele oferecia sacrifício, entendeu? E orações a Deus em favor do povo, enquanto que o rei governava, o povo como um representante de Deus, tá? E Cristo preenchia, preencheu, melhor dizendo, esses 3 ofícios, da seguinte forma, que como profeta, Jesus Cristo, ele transmitiu a palavra de Deus para nós. E como sacerdote, Jesus Cristo tanto ofereceu o sacrifício a nosso favor, quanto ele mesmo foi o quê? O sacrifício. E como rei, nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. É ele que governa a igreja e governa todo o universo, que ele está sentado à destra do Pai, governando, todo o universo. Amém? Tá. Aula 48C, nós temos por título, a encarnação de Jesus Cristo não foi temporária. Veja bem, meus queridos, tá? O fato do próprio Deus, ter tomado um corpo sobre si, como diz ali João capítulo 1, versículo 14, como temos visto nas aulas anteriores, E esse fato dele ter se humanizado não foi temporário. Jesus nunca mais deixará de ser homem, tá? O apóstolo Paulo vai declarar a Timóteo esta verdade e a nós, tá? Que só existe um mediador, tá? Entre Deus e os homens. Olha o que ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha o que ele está dizendo. Jesus venceu como homem, morreu como homem, nos comprou como homem, tá? Então, Jesus Cristo, o sacrifício desse homem, vale a mim, a você e a todos quanto nele crê. Ele é Jesus Cristo, homem, que nunca mais deixará de existir, tá? Não, Jesus, olha, nunca mais vai perder essa humanidade, Jesus é Deus, Deus homem, porém o seu corpo é um corpo glorificado, Após a ressurreição, Jesus foi para o céu, tá? Porque Jesus tinha um corpo apropriado para habitar ali. Jesus tinha um corpo preparado para viver ali. Se nós olharmos, depois da ressurreição,
vai começar a haver as aparição de Jesus, as manifestação de Jesus, e essas aparição, essas manifestação vai confirmar a continuidade, né, da humanidade de Jesus. Jesus Cristo é homem, tá? Preste atenção, querido. Se não fosse assim, Jesus não poderia ser o precursor, né, o iniciador de uma nova raça, né? Ele não seria o primogênito, né, dessa nova raça, né, da qual nós pertencemos a ela e vamos e continuamos, né, sendo ser humano enquanto nós estivermos aqui, tá? Mas o fato é que Jesus nos deu vida. Tá? Olha o que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, eu fui ligado a Deus por meio do meu espírito, né? Por meio do Espírito de Deus, e hoje, né? É verdade, eu faço parte dessa raça celestial. Amém? Como você, em nome de Jesus, tá? Querido, o corpo ressurreto de Jesus, tá? Ele teve cicatrizes, tá? Os discípulos vão estar reunidos nas portas fechadas, né? Dentro de um cenáculo, e de repente Jesus entra no meio dele, tá? Jesus já tinha aparecido, antes desse fato, né, para as mulheres lá no túmulo, né? E quando ele manda Maria, né, ir avisar Pedro que quer encontrar com ele e os discípulos na Galileia, ocorre que Maria vai correndo, né? E o que ocorre é que ela vai ver Jesus de novo no caminho, se prostra ali e adora o Senhor, tá? Olha o que diz o versículo 19 e 20 de São João, capítulo 20, São João, capítulo 20. E chegando, pois, à tarde daquele dia, né, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, né, e pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as suas mãos, né, e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ou seja, nesse dia, nesse primeiro dia, no domingo, né, Jesus já tinha ressuscitado, aparecido para Maria, para algumas mulheres, né, e os discípulos de Emaús. Agora Jesus, ele vai fazer uma visita aos discípulos que estão, né, nesse ambiente e com as portas fechadas, porque estava com medo, né? E eles ficam tão alegres. Jesus mostra as suas mãos, mostra onde a lança entrou do seu lado direito, né? Tá? E os discípulos estavam alegres vendo o Senhor. Tá? E a Bíblia também vai nos dizer, né, que nesse mesmo capítulo, né, tá, que Tomé não estava no meio deles. E eles vão falar para Tomé. E Tomé não vai acreditar nisso, não vai acreditar. E ele vai dizer: se eu não ver, tá? Não. Eu não creio. Se eu não ver na mão dele o buraco do cravo, não colocar o meu dedo, tá? Mas o fato é que 8 dias depois da primeira aparição, né? Capítulo 20, no versículo 26, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro desse ambiente, né? E com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: a paz seja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, tá? E chega a tua mão e põe aqui ao meu lado. E não seja incrédulo, Tomé, seja crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Tá? Tomé, para acreditar, precisou ver, precisou comprovar. Mas Jesus vai dizer: feliz os que não viram e creram. Queridos, eu nunca vi Jesus. Eu apenas
acreditei na sua palavra. E hoje eu vejo Jesus, né? Quando Jesus, ele abençoa uma vida, quando ele cura alguém, quando ele abre a porta para alguém, né? Hoje eu vejo Jesus, tá? Quando ele tira um drogado das drogas, tá? Quando ele tira uma prostituta, quando ele traz uma pessoa para o equilíbrio, eu vejo Jesus nas suas ações, mas um dia eu verei. Amém? Jesus, como eu disse para você, ele também apareceu para os discípulos de Emaús, né? Aí no capítulo 24 de São Lucas, né? E Jesus foi conversando com eles, batendo um papo, né? A respeito do que tinha sucedido, né? Em Jerusalém. E os discípulos, né? Você por acaso não é daqui, né? Não está sabendo o que está se passando, né? A respeito de alguém que era, né, um grande homem, fez, né? Então ele fala de Jesus do passado. E Jesus vai conversando com eles, né? E até chegar em Emaús. Quando chega em Emaús, né? O versículo 29 do capítulo 24, tá? Vai dizer: e eles o constrangeu, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Ou seja, eles convidaram Jesus: fica conosco, tá? E tudo que Jesus quer que seja convidado, que nós convidamos ele a ficar conosco, né? Olha, o versículo 30 diz que: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Tá? E diz que quando Jesus abençoa o pão, eles reconhecem Jesus. Tá? Ele reconhece Jesus. Então, quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. E um vai olhar para o outro e dizer: por acaso, né, não aquecia o seu coração quando ele conosco falava? Tá? Então, Jesus apareceu aos discípulos de Emaús. Nós vamos ver, né, no próprio capítulo 24, a partir do versículo 36, né, Jesus, né, falando a respeito do seu corpo, né, para os discípulos, e também comendo com eles. Isso refletindo a sua humanidade, porque ele está comendo peixe com ele. Olha o que está dizendo aí, a partir do versículo 36 de Lucas, capítulo 24. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: a paz seja convosco. Tá? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E eles lhe disse: por que estáis perturbado? E por que sobe tais pensamento aos vossos corações? Ó, vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vedes, pois um espírito não tem carne, não tem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe os pés. E não o crendo, eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, eu disse-lhe: tendes aqui alguma coisa para comer? Né? Então Jesus pergunta para ele: tem aqui alguma coisa para comer? Tá? O versículo 42 vai dizer: então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Tá? Olha o que diz 43. O que ele tomou e comeu diante dele. Olha, Jesus humano tinha fome e estava comendo. Tá? E disse-lhe: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse, né, o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Olha, eu falei para você, né? Falei para vocês que isso ia se cumprir, porque os profetas falaram a meu respeito, né? Na lei de Moisés, né? Nos Salmos, né? E nos profetas. Ou seja, ele está falando da divisão do Velho Testamento, né? A divisão judaica. Hoje a gente divide
o Velho Testamento em 4 partes, mas o judeu é em 3. Tá? Falava de mim. Tá? E nós vamos ver, querido, tá? Que Jesus, tá? Ele, agora ressurreto, né? E tem um amado nosso chamado Lucas, o médico amado. Ele vai fazer pesquisa, né? Tá? Depois de alguns anos que a ressurreição de Jesus acontece, tá? E vai colher, né? Material acerca de Jesus, tá? E agora ele vai dizer, tá? Vai dizer que Jesus foi visto por um espaço de 40 dias, né? Foi visto pelas pessoas nesse espaço. Olha o que diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, né? O versículo 4, melhor dizendo. Tá? Olha o que diz aqui. Tá? Fez o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido o ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por os espaços de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha aqui, o versículo 3. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muita e infalíveis provas. As pessoas tocavam em Jesus, tá? Para ver se isso era verdadeiro, se realmente ele tinha ressuscitado. Tá? O versículo 4 vai dizer, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que lhe disse, que disse ele, de mim ouviste. Tá? Ou seja, eu falei para vocês, agora fica, porque o Pai deu uma promessa, tá? E eu quero compartilhar com você. Tá? O que ele estava dizendo? Ele estava compartilhando com ele a promessa do batismo do Espírito Santo, tá? O início da igreja, tá? É o início da igreja, em nome de Jesus. Amém? Olha, o apóstolo Lucas, o médico amado, né? Ele fala a quantidade de dias que Jesus caminhou na terra. O apóstolo Paulo vai falar a quantidade de pessoas que viram Jesus nesse espaço de 40 dias. Aonde, pastor? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 8. Olha o que ele diz aqui. Ó, versículo 3, 1 Coríntios 15. O que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Versículo 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, né? Dos quais vive ainda, e a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. E depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, né? E por derradeiro de todos, me apareceu, também a mim, como um abortivo. Lucas está retratando a quantidade de pessoas que comprovaram que Jesus ressuscitou. Mais de 500 pessoas, por um espaço de 40 dias, tá? De alguma forma relacionaram com Jesus ressuscitado, porque todos sabiam que ele tinha sido crucificado, que ele morreu na cruz e foi enterrado no túmulo de José de Arimateia. Tá? Olha aí, tá? Foram o testemunho desses homens, né, que viram Jesus, que hoje nós acreditamos. Tá? E quando a gente vai lá, né, em Jerusalém, no túmulo aonde Jesus foi sepultado, está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, tá? Em nome de Jesus.
E agora, né, Lucas também vai retratar o momento de ascensão de Jesus ao céu. Deixa eu só falar outra coisa. Lucas também, ou Lucas não, Paulo, né, vai dizer que muitos desses 500, né, estão vivos nos dias de Paulo e estão, né, propagando. Ele ressuscitou, ele está vivo. Coisa linda, né? Tá? Então, Lucas agora vai retratar a ascensão de Jesus ao céu, né? No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do versículo 9, né, ao 11. Vamos lendo, tá? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. E estando, né, com os olhos fitos no céu, né, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, né, os quais lhe disseram: homens galileus, por que está olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentro de vós foi recebido, em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouviste ir. Tá? Ou seja, vocês estão vendo ele subir nesse corpo de glória. Vocês vão ver ele voltar. Vocês vão ver. Para te buscar. Para buscar você. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Veja bem. Agora, né? Antes mesmo de Paulo escrever 1 Coríntios, né? Tá? Nós vamos ver, né, o primeiro mártir da igreja. A primeira visão de aonde estava Jesus. Nessa igreja que inicia. A igreja está mais ou menos, né, em torno de 8 a 10 mil seguidores que acreditam em Jesus. Tá? Que esses 500, né, mais de 500, né, estava propagando e agora Jesus estava usando eles para realizar milagres, curas, né? Coisas fantásticas, né? Libertação. Tá? Há um crescimento maravilhoso da igreja. Tá? E isso vai importunar, né? E eles vão começar, né? Saulo de Tarso vai ser levantado para prender, né? Para acabar, né, com essa seita que é conhecida como a seita do caminho. E vão agora pegar um jovem chamado Estevão, vão prendê-lo, vão levar no sinédrio, né, e vão decretar, né, um julgamento e vão decretar a sua pena por apedrejamento. Enquanto ele estava sendo apedrejado, né, algo maravilhoso vai ocorrer. Tá? E que no meio das pedradas ele vai pronunciar. Tá? E os testemunhas desse apedrejamento vai estar escutando, né? E vai transmitir, né? Vai reverberar as palavras de Estevão para Lucas, que vai registrar no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no versículo 55 e 56. Mas ele, né, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Tá? Olha, que visão maravilhosa, né? Que visão. Além dos 500, mais de 500, agora vai começar a ter visão de aonde Jesus está e como ele está, ao lado de quem que ele está. Aleluia. Olha, nós sabemos que Jesus, depois da ressurreição, ele andou na terra por mais de 40 dias, depois ele foi ascensão ao céu, né? E Estevão teve a visão de Deus lá no céu, à direita de Deus, tá? A ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu, né, foram corporais, né? Vimos que Jesus declarou aos seus discípulos, né, que o espírito não pode ter osso nem carne,
como veio que ele tem. Ele mesmo disse, né? O corpo glorificado de Jesus é o mesmo corpo que teremos após o arrebatamento, tá? Quando Jesus ressurgiu, né, começou a nova raça, porque ele foi o primogênito, né? E no arrebatamento, o nosso corpo será transformado e será glorificado para poder habitar no céu, tá? Olha, o apóstolo João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 2, vai dizer: amado, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. João está dizendo, nós vamos ser semelhante a Jesus. A Jesus. A Jesus. Tá? Nós vamos ter o mesmo corpo de Jesus, um corpo glorificado. Olha, o apóstolo Paulo, né, quando ele escreve a sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, né, a partir do versículo 10, ele vai ter toda uma preocupação, né, de ser achado em Cristo, tá? E de ser uma pessoa que vai ser arrebatada, viver a ressurreição, tá? E depois ele vai aconselhar, né, aos filipenses que tivesse essas duas verdades, né, nas suas vidas, que desejasse ser achado em Cristo e que também desejasse estar no céu. E ele vai escrever no versículo 20 do capítulo 3 e no 21, trazendo para os filipenses, olha, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ele vai vir nos buscar, ele prometeu, não é isso? Né? Olha, e no versículo 21, tá? Ele vai dizer, tá, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar. Veja bem, João diz que assim como ele é, nós seremos. E aqui Paulo diz assim, ele tem um corpo glorioso, e nós também vamos ter um corpo glorioso como o dele. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Veja bem, querido, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, a partir do versículo 50, ele vai falar justamente dessa transformação, né? Tá? Porque ele diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Veja aí, o versículo 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos nós iremos morrer, né? Tá? Mas a verdade é que aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estiver vivos em Cristo serão transformados, tá? E ele vai dizer no versículo 51 que vai ser no momento, num abrir e piscar de olho, ou quer dizer, abrir e fechar de olho, antes da última trombeta. Por quê? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, né? Ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Essa matéria que é corruptível, ela se revista agora de glória, seja glorificado. E que isso que é mortal se revista de imortalidade. Olha o versículo 53, né? Tá? E quanto isto que é corruptível ser vestido de incorruptibilidade, isto que é mortal ser vestido de imortalidade, então vai cumprir a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, quem morria não ressuscitava, né?
Exatamente. Tá? E agora nós vamos ressuscitar, ou seja, vencemos a morte, tá? Voltamos à vida e uma vida eterna. Olha o versículo 54. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Né? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Tá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está a morte? Onde está a tua força? Onde está, inferno, a tua vitória? Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Tá? Olha o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que isto, né, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, eu gosto muito, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, né? Aí no versículo 2 e 3, tá? Quando Paulo vai falar de Evódia, Sintíquia, né, que ela estivesse, né, firme no Senhor, e no versículo 3 ele vai pedir a seu amado companheiro que dê um auxílio a essas mulheres, e vai falar que elas trabalharam na obra com ele, e vai falar de Clemente e de outros cooperadores cujo nome estão escritos no livro da vida. Agora eu entendo por que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que na mente dele, que aqueles que trabalham no Senhor, o objetivo dele, o desejo e o propósito é ser achado em Cristo, é estar no céu. Então, para isso, né, Paulo está dizendo, essas pessoas que trabalham no Senhor, que estão sempre abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, os teus nomes estão escritos no livro da vida. É Paulo que está dizendo. É Paulo que está falando aqui em 1 Coríntios. É Paulo que está dizendo em Filipenses. Tá? E ele vai continuar dizendo, tá? Trazendo esse entendimento aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 a seguir, até o 18. Tá? Paulo está escrevendo ao Tessalonicense, que está dentro de uma cultura helenística, aonde eles acreditavam que a matéria é má, que morreu, acabou, não tem mais nada. Aí, por isso que ele vai começar a escrever assim no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que dormem, né, daqueles que morreram, para que não se entristeçais como os demais que não têm esperança, né, para essa cultura helenística, né, que acredita que morreu, acabou, eles não têm esperança e se entristece quando morre alguém. Tá? Agora com nós é diferente. Jesus vai vir ressuscitar aqueles que dormiram nele e vai transformar no corpo de glória e vai levar para o céu. Tá? Olha o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto, né? Pois pela palavra do Senhor que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. Irmão, Jesus vai vir nos buscar. Não. A encarnação de Jesus, um ser humano, não foi temporária. Não. Ele conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. E ele é o mediador entre Deus e eu, Jesus Cristo, homem, para me levar para o céu, para te levar para o céu. Querido, eu quero te dizer,
Olha, que você tenha um desespero para ser achado em Cristo. Que você tenha um desespero para viver uma felicidade plena que é dentro do céu. Ah, nós vamos ouvir o soar da trombeta. Se estivermos mortos, vamos ressuscitar. Nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória. E o Espírito Santo vai nos levar e nos entregar para Jesus nas nuvens, para estarmos para sempre com Ele. E se estivermos vivos, nosso corpo será transformado num corpo de glória e será levado pelo Espírito Santo, entregado para Jesus, né? Nas nuvens, acima das nuvens, na região aí do espaço sideral. Né? E Jesus vai nos receber para estar para sempre com Ele. Por isso eu quero, juntamente com você, olha, dizer, Jesus está voltando. Como que estamos? Se Jesus voltar hoje, como que estamos? Ele virá como ladrão na noite, no momento que ninguém espera. Se prepara para encontrar com seu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.